Olá, nesse vídeo eu vou apresentar a carta do tempo no registrador de deslocamento que eu e o João fizemos. A gente inicialmente ia fazer a simulação dessa carta do tempo dele no multisim, só que como esse circuito nosso ficou muito grande e aqui a gente usou alguns labels para reduzir o tamanho e a gente precisaria de mais de 4 canais para fazer essa carta do tempo, a gente acabou fazendo ele à mão. E ele fez a carta do tempo no multisim no exercício seguinte, que é o exercício do contador. Portanto, essa é a nossa carta do tempo para transmissão de dados com entrada serial. A gente pode observar que nós temos SE, que é o seletor de entrada, SF, que é o seletor de função, Clear, que é o reset, Clock, SD, que é o sentido de deslocamento, DS, que é o meu dado serial, Q3, Q2, Q1, Q0 são as minhas saídas. O seletor de entrada em 1 indica que a transmissão de dados tem entrada serial. Portanto, ela vai para 1 nesse caso aqui, já que a transmissão de dados aqui é com entrada serial sai de paralelo. SF não importa em nenhum caso nessa transmissão de dados com entrada serial, porque ele é só para entrada paralela. Antes de tudo, a gente dá um pulso no clear para zerar todas as minhas saídas, Q3, Q2, Q1, Q0. E a partir da próxima borda de subida do clock que tiver em DS, antes dessa borda de subida, vai ser transmitido para Q3, uma vez que o meu sentido de deslocamento aqui está em 0. Sentido de deslocamento em 0, a gente pode ver no nosso circuito, sentido de deslocamento em 0 é deslocamento para a direita. Portanto, que está em DS vai para Q3. Portanto, que tinha 1 em DS foi para Q3 na primeira borda de subida do clock. Na segunda borda de subida do clock, esse 1 vai para Q2, depois para Q1, depois para Q0, ou seja, está sendo deslocado para a direita. E na segunda borda de subida do clock, o que tem em DS é 0. Então vai ter 0 no Q3 na próxima. Na próxima tem 1, então 1 novamente. Na próxima borda de subida do clock, 1 novamente. E esses bits, enquanto eles vão entrando em Q3, o que tem em Q3 vai sendo deslocado para Q2, que vai sendo deslocado para Q1, que vai sendo deslocado para Q0. Até após 4 bordas de subida do clock, eu tenho na minha saída 1101, que foi a minha entrada de dados serial, 1011 no caso, né, porque está entrando por Q3. Só que a minha saída de dados paralela vai ser 1101. Portanto, eu fiz uma transmissão de dados serial para paralelo. Nesse caso aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que deslocando para a esquerda. Então eu coloquei o sentido de deslocamento em 1, e a cada borda deu um clear, né, nas saídas para todos irem para 0. E a cada borda de subida do meu clock, o que tem em DS vai indo para Q0, porque agora o dado vai sendo deslocado para a esquerda. Então a primeira borda é 0, então vai vir 0 para Q0. A próxima borda de subida do clock que eu tenho em DS é 1, então vai vir 1 para Q0. E o que estava em Q0 vai para Q1, o que estava em Q1 vai para Q2, o que estava em Q2 vai para Q3. Até após 4 bordas de subida do meu clock eu ter 0101 na minha saída paralela. Aqui eu vou apresentar bem rapidamente também a transmissão de dados com entrada paralela e a saída serial. Aqui eu tenho que acrescentar que o seletor de função agora importa, o estado dele importa, porque a transmissão de dados é paralela. Quando ele está em 0, ele está carregando o meu registrador. Quando ele está em 1, ele está deslocando os bits. O sentido de deslocamento eu coloquei todo momento aqui indo para a direita. D3 até D0 são as minhas entradas paralelas, que agora tem entrada paralela. E Q3 até Q0 são as minhas saídas paralelas. Coloquei um QS também para indicar a minha saída serial, porque nesse caso eu quero uma transmissão de dados com entrada paralela e saída serial. Portanto, meu seletor de entrada vai para 0, o seletor de entrada em 0 indica a entrada de dados paralela, e o meu seletor de função inicialmente está em 0. Dou um clear antes da minha transmissão começar, então todas as minhas saídas foram para 0, e meu seletor de entrada em 0. Portanto, eu vou carregar o meu registrador na minha primeira borda de subida do clock. O que isso significa? Que quando eu der a primeira borda de subida, o que está em D3, D2, D1 e D0 vai ser carregado em Q3, Q2, Q1 e Q0. Então, ó, primeira borda de subida, o que estava em D3 foi para Q3, o que estava em D2 foi para D2, D1 para D1, D0 para Q0. Beleza. Então agora, antes da próxima borda de subida do clock, eu coloquei meu seletor de função em 1. Isso indica deslocamento de bits. Portanto,
Agora eu vou deslocar para a transmissão de dados ser serial, né? Até então eu estou tendo uma transmissão de dados com entrada paralela e saída paralela, só que eu quero uma transmissão de dados com saída serial. Portanto, na próxima borda de subida do clock, o que estava em Q0 vai ser deslocado para QS, uma vez que o deslocamento está sendo para a direita. Depois, na próxima borda que estava em Q1 foi enviado, na próxima que estava em Q2 foi enviado, na próxima Q3 foi enviado. Um bit por vez, né? Então, após 4 bordas de subida do meu clock, o meu dado paralelo foi enviado de forma serial. Então essa foi a carta tempo que eu e o João fizemos para o registrador de deslocamento.